Franco Baresi colocou a bola no chão, respirou fundo e bateu o pênalti que poderia decidir a final da Copa do Mundo de 1994, no Rose Bowl, na Califórnia. A bola foi por cima do gol e o capitão da Itália, o mesmo homem que nunca havia perdido nada de importante na carreira de clube, se tornou parte de uma das imagens mais dolorosas do futebol italiano. A Itália perdendo a Copa do Mundo nos pênaltis para o Brasil. Você vai entender como um jogador que nunca perdeu uma final de Champions League, que foi ídolo absoluto de um dos maiores clubes do mundo, chegou àquela cobrança carregando um segredo físico que ele escondeu do grande público na época. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia no menisco e jogou aquela final decisiva apenas 22 dias depois da operação, sem estar de fato recuperado. O conflito de Baresi naquele mês de julho de 1994 não era tático, era físico e emocional ao mesmo tempo. Ele era o capitão, o símbolo da defesa italiana, mas seu joelho ainda não tinha se recuperado de verdade. Jogar significava arriscar o próprio corpo por uma final que a Itália esperava havia 12 anos. Não jogar significava abrir mão do maior momento da própria carreira, justamente quando o time mais precisava dele em campo. Antes de qualquer taça, existia um garoto chamado Franco Baresi, nascido em 8 de maio de 1960, na pequena cidade de Travagliato, no norte da Itália. Aos 12 anos entrou para as categorias de base do AC Milan, em 1972. E nunca mais vestiu a camisa de outro clube profissional em toda a sua trajetória, um caso raríssimo de lealdade a um único time do começo ao fim da carreira. No Milan, Baresi construiu uma das trajetórias mais vitoriosas e duradouras da história do futebol europeu. Foram 20 temporadas inteiras no clube, 15 delas como capitão da equipe, somando 719 partidas com a camisa rossonera ao longo de toda a carreira. Ele conquistou 6 campeonatos italianos e 3 Copas dos Campeões Europeus. Nas temporadas de 1988/89, 1989/90 e 1993/94, além de 2 Copas Intercontinentais e 3 Supercopas. Fez parte da lendária defesa do Milan ao lado de Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta e Mauro Tassotti, sob o comando de treinadores como Arrigo Sacchi e Fábio Capello. Pela seleção italiana, havia sido campeão do mundo em 1982, ainda jovem, e foi semifinalista das Eurocopas de 1980 e 1988. O único troféu grande que sempre escapou de suas mãos foi justamente o Continental. Foi em 1994, já como capitão consolidado da Itália, que Baresi viveu o momento mais exposto de sua carreira. Durante a fase de grupos contra a Noruega, ele sofreu uma lesão grave no menisco que exigiu cirurgia imediata. Os médicos falavam em semanas de recuperação, mas Baresi insistiu em voltar a tempo da final. 22 dias depois da cirurgia, ele estava em campo no Rose Bowl, na Califórnia, vestindo a braçadeira de capitão contra o Brasil. O jogo terminou 0-0, indo para os pênaltis. Baresi foi o primeiro italiano a cobrar e a bola foi por cima do travessão. A Itália ainda teria o pênalti perdido de Roberto Baggio no fim, mas o erro de Baresi já havia aberto a ferida daquela noite e ficou marcado como o momento em que o capitão mais confiável da defesa italiana falhou justamente na cobrança mais importante da sua vida. Depois daquela Copa, Baresi seguiu no Milan até 1997, quando encerrou a carreira ainda como ídolo máximo do clube. A camisa número 6 foi aposentada em sua homenagem, e ele permaneceu ligado à instituição, primeiro treinando as categorias de base e desde 2020 como vice-presidente honorário do clube. Apesar do pênalti perdido em 1994, sua carreira nunca deixou de ser lembrada como uma das mais completas da história do futebol. Um zagueiro que combinava elegância, inteligência tática e liderança e que ganhou praticamente tudo o que um jogador pode ganhar em nível de clube. E é com pesar que encerramos esse vídeo. Franco Baresi faleceu nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026, aos 66 anos, após enfrentar um tratamento oncológico que já durava desde o ano anterior. Sua última aparição pública havia sido meses antes, no estádio San Siro, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O Milan se despediu do capitão eterno com uma homenagem emocionada, lembrando que sua grandeza, assim como sua camisa 6, permanece para sempre parte da história do clube. Me conta nos comentários, você já conhecia essa história do Baresi? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.